Então, eu queria dar início, de fato, ao curso, certo, na aula de hoje. Como eu disse, certo, na apresentação do curso, né, o curso tem duas vertentes, ou duas temáticas principais. Um pouco uma vertente ligada ao desenvolvimento econômico, crescimento, distribuição de renda, essas coisas, e outra uma vertente mais olhando para o lado monetário, financeiro da história econômica no período recente. E nessa aula inaugural, acho que hoje do curso, o que eu queria começar justamente pelo lado do desenvolvimento econômico e a partir dessa ideia que eu já anunciei na aula passada, de que esse período que a gente pega como inicial do curso, grosso modo aí a passagem do século XVIII para o século XIX, é o período que muita gente chama de um período do início, ou da grande divergência, ou do início da grande divergência. E é isso um pouco que eu queria conversar um pouco hoje com vocês, falar sobre essa grande divergência e aproveitar e tocar um pouco em algumas questões associadas à ideia de desenvolvimento econômico. Então, deixa eu botar a apresentação aqui para vocês. Suponho que vocês estão vendo o PowerPoint aí. Se não estiver vendo, vocês me avisam. E eu suponho também que ele esteja mexendo. Essa é uma dúvida que eu tenho, porque às vezes eu não sei o que acontece aqui, que ele não passa de um slide para o outro. Ele está passando de um slide para o outro? Tá sim. Tá mexendo. Beleza, está mexendo. Então vamos lá. Então, como eu disse, eu queria tocar um pouco nessa questão que eu chamei na aula passada de a grande divergência e dar uma olhada básica em cima de algumas questões em torno do conceito de desenvolvimento, dos padrões em torno do desenvolvimento, né, ter um pouco uma visão mais histórica sobre essa questão do desenvolvimento econômico. Começando um pouco pela forma, vamos dizer assim, um pouco de mensuração do desenvolvimento econômico. É óbvio que tem muita discussão em torno de quais seriam os melhores conceitos, tem gente que não gosta da ideia de usar o produto, a produção, o PIB, né, o GNP, enfim, qualquer um desses conceitos econômicos clássicos, tá certo? Quer dizer, mas, enfim, nós estamos na economia e a gente vai acabar usando esses conceitos. Né? Então, uma abordagem mais simples, mais clássica que a gente tem dentro da economia é atribuir, vamos dizer assim, como variável inicial a ideia de desenvolvimento econômico a ideia de PIB per capita. Né? Você compara os PIB per capita dos países para começar algum tipo de afirmação sobre o desenvolvimento relativo entre os países. Né? Talvez, obviamente, não seja o único elemento, o único indicador, certo, que deve ser usado, mas é o indicador principal, básico, que praticamente a gente usa o tempo todo na economia, tanto para fazer comparações em um momento do tempo, como para fazer comparações ao longo do tempo. Né? A ideia, então, do PIB per capita, do PIB dividido pela população, como elemento principal. E é em cima dele que a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, 2/3 da aula de hoje. Depois eu vou talvez fazer alguns comentários em torno da ideia de desenvolvimento utilizando outros indicadores, certo? Quer dizer, indicadores de bem-estar, educação, saúde, enfim, outros tipos de indicadores para talvez completar a ideia de desenvolvimento, para dar uma visão menos material, vamos dizer assim, ou menos materialista, que é a acusação que tem de você usar o PIB per capita. E no final dessa apresentação, queria também conversar um pouquinho sobre
a relação entre desenvolvimento e distribuição, justiça, né? Até que ponto um desenvolvimento, um crescimento muito grande do PIB per capita, mas muito desigual, a gente pode ou não conversar, dizer, quer dizer, que é uma economia desenvolvida, se ela é uma economia, apesar de ter uma alta geração média, vamos dizer assim, de renda ou de acesso a condições materiais, mas isso está muito concentrado na mão de algumas poucas pessoas naquele país, naquela região. Né? Então tem aí talvez uma discussão sobre se esse é um desenvolvimento, pelo menos se é um desenvolvimento justo. Então, conversar um pouquinho sobre essas questões dos dados e essas questões em torno de distribuição de renda. Então, para a gente começar, certo, usando principalmente o dado de PIB per capita, certo? Uma outra, obviamente, questão é que a gente não calcula o PIB per capita desde que o mundo é mundo, certo? O PIB per capita é um troço muito recente, né? Um conceito muito recente, é um conceito basicamente do pós-Segunda Guerra. Quando vem a contabilidade social, vem o PIB, no Brasil ele é calculado desde 47, né, que é mais ou menos aonde a maior parte do mundo também calcula seus PIBs, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Quando a gente, né, o nosso curso aqui vai começar em 1800, a gente começar a falar sobre a época da Revolução Industrial e até mais para trás. Então, aqui tem, certo, um trabalho, vamos dizer assim, importante da historiografia econômica, que é a remontagem desses dados, né, a mensuração disso lá para trás. Né? A gente vai usar aqui alguns tipos de informações, né, que o pessoal costuma virar piada no boteco, certo? Né? O PIB per capita na época que nasceu Jesus Cristo, certo? Ou o PIB per capita na época sei lá, do Homero, certo? Na época da Ilíada ou da Guerra de Troia, certo? E é isso mesmo, certo? Quer dizer, né, certos trabalhos empíricos fazem esse erro histórico, né? Quer dizer, tem muita gente que acha que mas enfim, em cima desse tipo de informação, dessas reconstruções que muitas vezes a gente tem, certo? Também uma coisa vai acontecer com cálculos de inflação, essas coisas todas. Né? Além de um problema conceitual, tá certo? Você deveria usar um conceito que é um conceito criado no século XX, certo? E aplicado nos séculos antes de Cristo, tá certo? Quer dizer, né, tem aí algumas discussões filosóficas em torno disso, mas independentemente disso, tá certo? Quer dizer, os economistas talvez não estejam muito preocupados com isso, os historiadores econômicos, a discussão mais é o formato da construção, como é que você chega a essas construções, como é que você estima esses valores, etc. Eu não vou entrar nessa discussão, mas isso vocês podem imaginar que é objeto de um emaranhado de discussões, de problemas, né, que envolve aquilo que a gente chama de cliometria, certo? Que é a econometria dos historiadores, né, que é justamente não só a montagem, como o tratamento desses dados, muitas vezes que são montados lá para trás. Né? Então, você tem. Né, a gente vai falar a média salarial da economia norte-americana no século XIX. Né? Não tinha lá, né, exatamente um IBGE para fazer os cálculos, né, ou a taxa de desemprego da economia inglesa, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Não tem esses dados efetivamente calculados no momento por alguma instituição como a gente tem hoje. Né? Se hoje já tem gente, inclusive o presidente da República, que duvida do cálculo de taxa de desemprego, imagina então sobre a taxa de desemprego que alguns historiadores econômicos estimaram para a Inglaterra antes da Primeira Guerra Mundial, ou para os dados de salários, sei lá, norte-americanos, eu dou só alguns exemplos, norte-americanos do século XIX. Certo? Então, você tem aí uma série de construções, uma série de. Né? Então, muitas vezes você pega por base, enfim, se descobre ali uma ferrovia americana, você pega ali um dado de pagamentos, né?
borderou, vamos dizer assim, que os pagamentos que foram feitos durante um período de tempo para os ferroviários norte-americanos, aí você acha do outro lado dos Estados Unidos, certo, um outro borderou, certo, para o pagamento do pessoal que trabalha no transporte marítimo, né, e aí, com base nisso, você vai fazendo uma série de hipóteses, certo, e tenta dizer que os salários, de uma maneira geral, nos Estados Unidos evoluíram de tal e de tal forma, né? No fundo, com base em 3 ou 4 poucas informações, aí se tem uma série de hipóteses, e essas hipóteses, essas coisas todas são fortemente discutíveis, né? Não vou fazer aqui a discussão se esses dados estão certos, estão errados, etc. Isso é objeto de uma outra área, a construção desses indicadores. Mas é óbvio, certo? Eu não preciso nem falar aqui, certo? Que você tem aí um monte de discussões sobre essas coisas, certo? Inclusive sobre PIB. É a mesma coisa, cálculos de inflação, muitas vezes, para fazer uma inflação, você precisa de algum tipo de comparação, alguma cesta, né? Qual que seria a cesta de consumo, né? Hoje a gente chama de uma POF, né? Uma pesquisa de orçamento familiar, né? Pô, mas ninguém fez POF para o século XV. Né? Ninguém fez POF no século XV, mas alguém achou lá um caderninho de uma casa onde o cara, a pessoa, a senhora da casa, anotava todas as compras que ela fazia durante aquele mês e anotava direitinho. Olha, comprei uma dúzia de batatas, gastei tanto, comprei 1 litro de não sei o que, e gastei tanto, etc. Então tem lá uma espécie de uma agendinha, certo? E no fundo essa agenda mostra um pouco, é uma espécie de uma pesquisa de orçamento familiar, e a partir dela você tem, então, a POF, aí você pega um pouco os dados de preços, são mais fáceis de ter, certo? Você tem nos jornais, normalmente, e você compõe aí um dado sobre a inflação inglesa, né, a partir de uma espécie de uma pesquisa de orçamento familiar, que na verdade é uma agenda de uma pessoa da classe média inglesa, ou coisa assim. Sabe? Então você tem muito essas construções aí que enfim, toda uma outra história, certo? De como construir esses dados de distribuição de renda, de inflação, de crescimento, de desemprego, etc. Né? Só coloquei aí embaixo alguns desses nomes, dessas pessoas importantes. Eu queria destacar principalmente o Angus Maddison, que tem um trabalho monstruoso, né, de tentar, principalmente para o lado do PIB per capita, para essas condições materiais de vida, tentar fazer essas estimativas. Né? E uma boa parte dos dados que todo mundo trabalha, certo? Quer dizer, mesmo esses outros que estão aí, né, o DeLong, um macroeconomista famoso, né, hoje em dia, certo? Quer dizer, o Milanovic, eu já falei também, tem vários livros sobre distribuição de renda, etc. Trabalham com esses dados do Madison, algumas revisões são feitas, etc. Hoje eu vou usar muito um texto de um cara chamado Gregory Clark, que também usa os dados do Angus Maddison, que faz esse trabalho de levantamento, de remontagem, vamos dizer assim, de uma espécie de um PIB ao longo do tempo, ao longo da história, inclusive para várias partes do mundo, certo? A gente vai ver daqui a pouco. Esse trabalho foi, inclusive, bancado, que o Maddison faz pelas próprias Nações Unidas, né, por um conjunto de... então, vira meio que oficial, certo? Mas tem muito debate em torno, etc. Né? Então, vários debates entre os quilometristas. Mas, então, em cima desses dados, principalmente do Maddison, algumas revisões, etc., você tem uma longa história que vai ser construída a partir desses dados, né? E essa longa história nos diz mais ou menos o seguinte, certo? Que alguma coisa como o PIB per capita, certo? A renda anual média da população mundial ao longo do tempo teve uma progressão, na média, muito lenta durante muitos séculos. E durante muitos séculos o mundo vivia, na média, né, na média da população, em uma situação de bastante pobreza, se você comparar com os dados atuais. Né? Então, hoje a gente tem, em média, mesmo em média, toda a população mundial, uma condição de vida muito superior, né? Fora os abastados, né? Os ricos do planeta aí são
são outros, mas a gente está falando da média aqui. Certo? Então, a média hoje é mais alta do que a média de provavelmente toda a história da humanidade, certo? Menos os últimos 200 anos. Né? Então, esse PIB per capita, essa ideia de uma renda média anual, ela só tem uma aceleração maior nos últimos 200 anos. Agora, talvez um pouco mais, né? A gente tem alguma discussão se essa renda média começa a subir mesmo em 1800, né? Algumas pessoas dizem que o crescimento mesmo em 1860, já no início da segunda Revolução Industrial, outros vão dizer assim, não, é 1780, que é o início da primeira Revolução Industrial. Aí algumas pessoas falam, não, talvez se a gente olhar, dependendo dos países, a gente pode voltar a 1400 bolinhas, certo? Quer dizer, já lá no Renascimento. Então tem algumas discussões aí, etc., mas grosso modo, certo? A gente respeitando todas essas discussões dos historiadores, a gente vai colocar lá mais ou menos por volta de 1800 essa mudança de perspectiva para a média da economia mundial, certo? Quer dizer, e localizar mais ou menos na Revolução Industrial, que é o que para a maior parte dos historiadores econômicos é o marco principal de aceleração. Talvez exista alguma aceleração anterior, mas que fica restrita a algumas regiões, a alguns países, né? E a partir da Revolução Industrial, a média geral cresce, não quer dizer que todos os países também cresçam, né? Mas a média, de uma maneira geral, cresce. Então, a gente tem uma economia, se pegar, plotar esses dados do Madison, certo? A gente tem a ideia aqui do PIB per capita e da população, a gente tem um gráfico parecido mais ou menos com esse. Né? Então, quando é exatamente a mudança aí de patamar, certo? Então, muita gente vai olhar e vai dizer que é 1860, mais ou menos, que começa a acelerar, outros jogam um pouco mais para trás, enfim, tem aí alguns debates, né? Mas o fato é que você tem aí um período relativamente longo, certo? Aí começa aí no século I, certo? Mas tem gente que vai até 10 mil anos antes de Cristo, e vai dizer que o homem ali da pedra, da Idade da Pedra, certo? Quer dizer, tinha, na verdade, uma renda média não muito diferente da renda média das pessoas por volta de 1800. Né? Esse é o texto do Clarke que eu deixei para vocês lerem, um texto em português, é curtinho, é 15 páginas, o livro todo dele é muito legal, mas ele tem umas frases muito pesadas. Né? Ele vai dizer, olha, na média, a população na Inglaterra, em 1800, vivia igualzinho os homens da pedra. Né? Aí você começa a ver as fotos, pô, não é exatamente a mesma coisa, aí o cara não está exagerando. Aí fala, não, aquele grupo de pessoas que você está acostumado a ver, né, que estão lá retratados nos livros como que chama? Os livros da... Nossa, vai fazer piada e não lembra do piada, tinha que ter anotado, né? Como é que é o nome? Jane Austen, né? Todo mundo sempre cita os livros da Jane Austen, certo? Nessa economia, nesse período, né? Então você pega lá as irmãs ali, não, mas isso aí é exceção, isso aí é a classe rica, né? A classe talvez não seja a mais rica de toda na Inglaterra, mas é 1% mais rico mesmo, com todos os perrengues que as moças ali passam, tá certo? Quer dizer, né, mas você pegar a média da população, tá certo? Quer dizer, você imagina que ela tem condições de vida até piores do que a própria Idade Média. Né? Ele costuma dizer, inclusive, que as questões de salubridade na Europa no final do século XVIII são absolutamente ridículas, tá certo? Quer dizer, ele tem uma frase no texto que vocês vão ler, ele diz que os europeus são verdadeiros, né, sugismundos, né, certo? Para usar uma palavra pior, certo? Que vivem em cima das suas próprias fezes e, enfim, a frase meio pesada. Mas a ideia, em geral, é um pouco essa, certo? Que você não teve, durante esse período todo, uma grande mudança, vamos dizer assim, ou o crescimento da economia durante esse período é um crescimento, medido pelo PIB per capita, é um crescimento muito, muito, muito lento, certo? Quer dizer, e você tem uma condição de vida muito parecida, certo? O que eu fiz aqui?
muito parecida ainda com as condições de vida, vamos dizer assim, do começo do século. Talvez tenha um pouco de exagero aí, etc., mas, enfim, essa é um pouco a ideia. Né? E a 1800, então, é uma mudança, um momento de ruptura. Né? Então, novamente, dentro de uma boa parte da historiografia, você tem ainda, de modo muito estilizado, que a Revolução Industrial, esse período aí, 1750, 1850, 100, cento e poucos anos, é um momento de inflexão, é um momento de ruptura, né? Um momento de onde as coisas estão se alterando radicalmente, certo? Quer dizer, e até não é à toa, certo? Que se cria, inclusive, uma nova ciência, né? Para a gente se dar uma dizer que economia é ciência, certo? Surge uma nova concepção, vamos dizer assim, teórica para explicar essa mudança, certo? Que é a própria, que é o mesmo momento do aparecimento da economia política que se dá durante justamente esse período. Né? Eu digo que nesses momentos de ruptura você tem que pensar fora da casinha, é isso, certo? O que o Adam Smith faz, né? É montar um troço um pouco diferente e pensar um pouco fora da casinha, certo? Porque as coisas estão mudando. Então, nesse período da Revolução Industrial, é um momento onde a gente tem uma ruptura, uma mudança importante, né? Que outro economista importante, certo? Kuznets, né? O Kuznets é um economista importante aí do século passado, do século XX, certo? Mas é um típico, tem muitos desses economistas do desenvolvimento, e muitos deles têm essa característica, certo? Eles vêm, o Kuznets é russo, certo? E que migrou para os Estados Unidos, se naturalizou norte-americano e viveu nas universidades norte-americanas, um bambambam, ganhou o prêmio Nobel, etc. A gente vai ver vários dessas pessoas que vêm do leste europeu e que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa trabalhar durante a guerra, no pós-guerra, ali, fugindo um pouco da Revolução Russa, da Revolução Comunista, outros fugindo da guerra, enfim, cada um, alguns fugindo de outras perseguições, etc. Né? Então você tem Gershon, Rostov, todos esses nomes um pouco. Né? E o Kuznets, então, ele é mais conhecido, talvez, hoje em dia, pela curva de Kuznets, que é essa curva em U aí, invertido, certo? Que é muito usada para discutir distribuição de renda, né? A ideia de que quando a renda cresce, certo? A distribuição de renda piora no primeiro momento, mas depois tende a melhorar. Né? Essa chamada curva de Kuznets para a distribuição de renda, que é objeto de enormes controvérsias, se é verdade isso, se não é. Né? Então, os dados de hoje têm mostrado que não é bem assim, certo? Quer dizer, a renda per capita tem crescido muito nos últimos anos, mas o índice de Gini tem piorado, certo? Quer dizer, tem ficado mais alto. Né? Quanto mais alto o índice de Gini, pior é a distribuição de renda. Então, para ele, essa pior distribuição de renda acontece num primeiro momento, muito por conta de que no começo do crescimento econômico, você tende a ter uma demanda muito grande por mão de obra qualificada, e como não tem ainda uma oferta de mão de obra qualificada abundante, né, o valor dessa mão de obra qualificada cresce, e fica muito mais alto o valor da mão de obra qualificada frente à mão de obra não qualificada, o que significa pior na distribuição da renda. Mas que com o tempo isso reverte, certo? Até porque, para manter esse crescimento econômico, eu tenho que ampliar a educação dos países. Então, ao ampliar a educação, essa diferença de oferta e demanda na mão de obra qualificada diminui, e aí essa questão da distribuição de renda melhora ao longo do tempo. Então, o Kuznets é muito conhecido por isso, certo? Quer dizer, e mais recentemente também, essa distribuição, essa mesma curva é usada para ambiental, né, para a questão ambiental, e também é criticado do mesmo jeito. Né? Ele vai dizer que no começo do crescimento dos países, eles geram grandes danos ambientais, mas depois, com o tempo, certo, você vai em direção a economias mais limpas, certo? À medida que a renda per capita continua crescendo, os danos ambientais tendem a diminuir. Que também é objeto de controvérsia. Né? Então, o Kuznets é uma pessoa famosa, importante, né? Não é exatamente um historiador, mas que está no nosso troço, e ele faz parte um pouco dessas histórias sobre teorias de desenvolvimento, visão de desenvolvimento a longo prazo, e vai ser também uma das pessoas que vai apontar essa
grande divergência, como a gente chama hoje, certo? Essa aceleração do crescimento, esse aumento do PIB per capita, ele vai dizer, é um aumento, né, importante para ele, que é um aumento sustentado do PIB per capita. Ele diz, olha, em outros momentos do tempo, a gente também teve aumentos do PIB per capita, mas eles duraram 20 anos, 30 anos, 50 anos, talvez 100 anos, certo? Quer dizer, e depois eles caem, né? Vai consagrar, não que ele tenha dito isso, mas eu estou dizendo o que a gente chama de voos de galinha, certo? A galinha sobe, mas na hora de embicar para cima, ela desce, certo? Então, você tem, em alguns momentos, crescimentos econômicos, PIBs per capita crescendo mais rápido do que tinha antes, mas, né, em algum momento, isso tende a cair, certo? Quer dizer, e isso é isso que muda, quer dizer, a partir da Revolução Industrial, certo? Quer dizer, você passa a ter um aumento do PIB per capita sustentado, né? Tem lá uma discussão entre os economistas e os historiadores, como eu disse, que, na verdade, por enquanto, a gente só tem 200 anos de história, certo? Quer dizer, mesmo que o PIB per capita tenha crescido muito forte, né, muito alto, talvez a gente possa ver uma queda, certo? E não tenha mudado tanta coisa assim numa visão de muito longo prazo. Mas a ideia do Kuznets, do Clark, de outros grandes historiadores econômicos vão aceitar que você está num mundo novo, um mundo diferente, a partir da Revolução Industrial, em que esse crescimento do PIB per capita ele é relativamente sustentado, né? A ideia de um voo de galinha não deve se realizar nos próximos séculos. E a outra questão importante do Kuznets, que eu vou retomar na próxima aula, certo? Quer dizer, é que, junto com essa mudança do PIB per capita, também é uma mudança importante, é que você viveu todos esses milênios, vamos dizer assim, baseado especialmente no setor agrícola, certo? E o que vai acontecer a partir da Revolução Industrial é a industrialização dos países. Então, muda o setor industrial, serviços, a urbanização da economia, não que a urbanização tenha começado aqui, não é isso, nem que o setor manufatureiro tenha começado aqui, certo? Mas a ideia é que, a partir de agora, certo, o ritmo de crescimento desse PIB depende mais do setor industrial do que propriamente do setor agrícola, né? Então, essa é uma mudança importante que vai compor aquilo que eles chamam de crescimento econômico moderno. Então, o crescimento econômico moderno é um crescimento que se dá, então, a partir dos últimos 200 e poucos anos, aonde o PIB per capita ele cresce de maneira sustentada, né? Não cresce um ano, depois ele despenca nos anos seguintes, e você tem uma mudança no setor gerador, vamos dizer assim, dessa dinâmica, que paulatinamente sai da agricultura, não que a agricultura deixe de ser alguma coisa importante, é óbvio que ela continua sendo importante, né, alimentos, e é a base da própria matéria-prima para o setor industrial, mas é o setor industrial que passa a ter um elemento mais dinâmico nessa história. Então, você tem uma mudança de sociedade, certo? Uma sociedade que antes era uma sociedade agrária, onde a produção dependia fortemente da terra, o fator terra é um fator chave na economia, certo? E agora a gente, não que independa completamente da terra, mas a gente tem uma economia onde o fator terra não é o único fator importante no processo produtivo, né? E uma outra característica que a gente começa a ver agora é o que acontecia, por que esse PIB per capita crescia pouco, certo? E tinha seus voos de galinha. Uma outra característica é o progresso técnico dessa economia antes de 1800. Então, até 1800, a característica é que o progresso técnico dessas economias era muito lento. A tendência de progresso técnico era lento, ou, se você quiser, você tinha algumas grandes mudanças tecnológicas, né? A criação dos moinhos, a repartição da terra, a cultura, né, com 3 folhas no lugar de 2, enfim, se quiser ir lá no Neolítico, né, da pedra, essas coisas todas, mas são mudanças tecnológicas que vão acontecer e elas são esporádicas, elas acontecem de tempos em tempos, né? E o que muda com as sociedades modernas, como diz o Kuznets, certo? Quer dizer, é que eu tenho um progresso técnico muito maior, muito mais forte, muito mais presente e constante, e essas mudanças tecnológicas não são mais esporádicas, elas são
vamos dizer assim, constantes, estão o tempo todo acontecendo, certo? Quer dizer, né, não tem mais essa característica de serem, vamos dizer assim, de vez em quando acontece alguma mudança tecnológica. A mudança tecnológica é permanente, vamos dizer assim. Então, permanentemente inovando tecnologicamente nas economias. Então, essa é uma outra mudança importante em relação às sociedades. Isso dividiu o que o Kuznets chama de economias modernas e economias antigas, umas sociedades agrárias, como ele dizia. Né? Então, para a gente descrever melhor essas sociedades anteriores, essas sociedades agrárias, né, até a Revolução Industrial, essas sociedades agrárias, então, tinham como base principal do crescimento da produção era a ampliação dos fatores de produção, sendo que um dos fatores de produção principais das sociedades agrárias era a terra, né? E as terras agriculturáveis, né? Não é qualquer terra, né? Afinal de contas, você não planta em cima do Himalaia. Então, a expansão das terras agriculturáveis era o elemento-chave de expansão dessas economias, junto com outro elemento produtivo importante, que era a própria população. Né? Então, o crescimento, vamos dizer assim, nesse período dependia basicamente do crescimento da população e do crescimento das terras agriculturáveis, da incorporação das terras agriculturáveis, da incorporação de novas terras. Então, é o que a gente costuma chamar aí de um crescimento extensivo, no sentido que é a ampliação, então, do fator terra e do fator populacional, que permite esse aumento, vamos dizer assim, da produção, etc. E aí, indo mais para essa ideia do que faz a diferença, como é que eram as economias anteriores e como é que são as economias depois, né? Por que essa economia tem um ritmo de crescimento tão baixo, né? Essas economias elas vão estar marcadas por essa base, esse crescimento extensivo, mas principalmente por mais três elementos, vamos dizer assim, três hipóteses principais. A primeira dessas hipóteses é essa ideia que anos depois vai ser chamada de rendimentos decrescentes de escala, que você já deve ter visto nos cursos de introdução à economia em algum lugar, né? Ou chamado problema ricardiano. Né? Então, se o crescimento dessas economias depende da expansão das terras e da expansão da população, eu tenho, na verdade, um problema que um desses fatores, a terra, no caso, ela não tem essa condição de expansão tão simples. A partir de um determinado momento, momento eu não tenho muito mais como expandir essas terras. Né? Eu vou ter que fazer que nem os holandeses fizeram, tomar um pouco mais, eu vou ter que começar a subir os morros, enfim, vou ter dificuldades e vou ter que explorar terras cada vez mais longínquas, certo? Cada vez mais difíceis em termos de produtividade, etc. Né? Então, o fator de produção terra é um fator, por um lado, quase fixo, que tende a ter um rendimento ao longo do tempo decrescente, certo? Quer dizer, as novas terras são menos produtivas do que as antigas terras, a não ser que você descubra novas coisas, né? Novos territórios, etc. Tá certo? Quer dizer, o outro fator de produção, a população, só não tem muito esses limites, ao contrário, né? A população ela é vista nesse período como uma população do tipo malthusiana, certo? Uma população que tende a crescer muito fortemente, né? Mas ainda voltando à questão da terra, né? O que é importante aí no rendimento decrescente de escala, certo? É que se você aumentar a quantidade de mão de obra que você tem sobre a terra, você aumenta a produção. Mas à medida que você vai aumentando essa população trabalhando na terra, os rendimentos não acompanham o aumento da população. Ou seja, se você dobrar a quantidade de pessoas que estão trabalhando numa determinada terra, certo? Você não dobra a produção. Né? Então, eu tinha 100 pessoas produzindo num hectare, certo? Se eu ponho 150 pessoas, é óbvio que vai aumentar a produção na terra, mas não vai aumentar em 50% essa produção. Então, essa é a ideia de rendimentos decrescentes de escala, certo? Quer dizer, na verdade, eu tenho duas ideias aqui, um pouco de rendimentos decrescentes, na medida que as novas terras são incorporadas, elas são menos produtivas, e eu tenho a ideia de rendimentos decrescentes de escala efetiva, que é a ideia de que se eu for aumentando a população
que trabalha num determinado espaço, certo? Como esse espaço é limitado, ele não cresce, né? Eu tenho até o aumento da produção, mas esse aumento da produção é decrescente, né? Isso é rendimentos decrescentes de escala. Né? Então, eu dobro a população, eu não dobro a produção. Eu triplico a população, não triplico a produção. A produção cresce menos do que a população incorporada à terra. Né? Então, esse é um elemento importante nessas economias. Né? A tendência, né, de um crescimento extensivo, mas que está sujeito a essa ideia de rendimentos decrescentes de escala. Por outro lado, eu tenho o outro fator de produção, né, que é a população. Esse funciona malthusianamente, certo? Quer dizer, falando aqui do Ricardo, que é um economista famoso, que vocês talvez já tenham ouvido falar, mas que escreveu muito lá em 1850, 1870, por ali, né? E o Malthus também, um economista importante da mesma época, um pouco mais cedo, talvez, que tem vários tratados, tem livros de economia política, e tem vários tratados sobre população, certo? Quer dizer, e é a famosa ideia malthusiana, certo? De que a população tende a crescimento muito forte, né? A população tende a crescer mais rápido do que a condição de produção, né? Ou seja, a taxa de fecundidade cresce quando a renda cresce, e ela cresce mais do que a renda, certo? Quer dizer, né? Então, a população tende a crescer mais rapidamente do que a produção, o que vai dar problema lá na frente. São os problemas malthusianos, as crises malthusianas populacionais, né? Essa tendência de crescimento da população é mais alta do que a renda, porque a taxa de fecundidade tem uma elasticidade de renda maior do que 1, certo? Né? À medida que a renda cresce, a fecundidade cresce mais rápido. Né? Então, essa segunda hipótese aqui, certo? Quer dizer, gera tais crises malthusianas, certo? O que são as crises malthusianas, certo? Que depois a gente vai chamar aqui de armadilhas malthusianas, né? É a ideia de que a população tende a crescer, certo? Quer dizer, mas esse crescimento é muito maior, muito mais rápido do que as condições materiais, do que o crescimento da produção. Né? Então, daqui, certo, a produção está crescendo, a população está crescendo mais. E nessa hora, o PIB per capita está caindo. Né? É isso que está acontecendo. Né? Então, você pode ser que tenha, em algum momento, você cresça, a economia cresça, tenha uma invenção ali de uma coisa nova, uma descoberta de uma terra nova, né? Você incorpora, aumenta a produção. Esse aumento da produção tem um efeito imediato sobre a população de aumentar a população. À medida que essa terra nova vai sendo ocupada, certo? A produção vai subindo, a população continua subindo, só que a população tende a crescer mais rápido do que a produção. Né? Então, você pode ter tido até o aumento do PIB per capita no primeiro momento, por algum crescimento, alguma coisa aconteceu, né? alguma nova terra, alguma nova tecnologia, mas depois disso, certo, com o tempo, você tende a ter esses rendimentos decrescentes de escala e esse problema malthusiano. Né? À medida que o tempo passa, vamos dizer assim, a produção vai continuar crescendo, mas a taxas mais lentas, enquanto que a população vai crescendo a taxas mais altas. Certo? Né? Então, em algum momento, eu vou ter uma enorme crise, eu vou ter fome, eu vou ter revoltas populares por conta da fome, eu vou ter problemas epidêmicos, eu vou ter alguma crise, que são as crises malthusianas, que, vamos dizer assim, tem a função, como a gente já também falou na aula passada, né, certo? Normalmente, as melhoras na distribuição de renda, o aumento do PIB per capita vem dessas crises, né? De repente mata todo mundo, certo? Quer dizer, diminui o capita e aumenta o PIB per capita, certo? Quer dizer, e a distribuição de renda até melhora nessas horas, porque são os mais pobres que morrem, certo? Quer dizer, e a renda deles, certo? O valor da oferta de trabalho, vamos dizer, tende a subir porque diminuiu o trabalho. Né? Então, é um período, vamos dizer assim, onde a gente pensa justamente ao contrário, né? O que hoje a gente considera a paz, a calmaria, etc., uma questão boa, nesse período uma coisa meio ruim, certo? A paz e a calmaria te leva a uma situação de queda do PIB per capita, etc. E a violência, certo, o inverso, certo? Quer dizer, hoje a violência é um problema, certo? Derrubas o PIB, etc., mas nesse período a violência, do ponto de vista do PIB per capita, ela levanta o PIB per capita, e do ponto de vista da distribuição pode até melhorar. Né? Enfim.
Então, essa é a situação das economias até então, e é isso que explica um pouco essa economia, onde no máximo você tem alguns voos de galinha, certo? Quer dizer, quais são esses voos de galinha? Quando é que você consegue superar essas crises malthusianas, certo? Quando é que você foge dos rendimentos decrescentes de escala e desse problema malthusiano? Quando é que você foge desse estagnacionismo, essa tendência ao declínio, certo? Quer dizer, né? Só quando você acelera a incorporação de novas terras, você descobre novas terras, ou você manda um monte de gente embora também, né, as migrações forçadas, ou você tem aumento de produtividade. Né? Então, você incorpora novas terras, vê novas terras boas que de alguma maneira você conseguiu incorporar, né, muda um pouco a ideia do limite das terras, ou você tem aumento de produtividade. Você consegue alguma mudança tecnológica que aumente a produtividade. E aí você vai se perguntar, mas não tem nenhum aumento de produtividade? A gente está desde a época dos coletores, não tem, as pessoas continuam produzindo nas terras da mesma forma. O Smith, várias pessoas vão dizer, não, é verdade que houve mudanças. Né? Então eu tenho dois tipos de mudanças importantes durante essa fase, vamos dizer assim, malthusiana, essa fase anterior a 1800. Né? Quais são os dois ganhos de produtividade, dois tipos de ganhos de produtividade que eu tenho? Vou começar pelo de baixo aqui, pelo B, certo? Quer dizer, o primeiro tipo de ganho de produtividade são as inovações, né? O moinho, a rotação das culturas, sei lá para trás a dimensão do fogo, aquelas coisas todas, certo? Quer dizer, então, agora, isso, como a gente já estava dizendo, essas mudanças tecnológicas existem, tem melhorias na tecnologia, tem aumentos da produtividade, só que elas são esporádicas. Né? Elas acontecem de vez em quando e elas acabam sendo comidas, vamos dizer assim, no momento seguinte, pela armadilha, pela crise malthusiana. Né? Justamente pelo fato de ser esporádica. E é isso que vai mudar, vamos dizer assim, a partir de 1800. E a outro ganho de produtividade que você tem é um ganho de produtividade que a gente às vezes esquece que existe, mas que existe, que é o que a gente chama de ganho de produtividade do tipo smithiano, né? Do tipo do Adam Smith. Né? Do Adam Smith, no capítulo 1 do livro do Adam Smith. O que o Adam Smith diz? Como é que é o ganho de produtividade? Como é que se dá os ganhos de produtividade numa economia? Né? Por que o mercado leva a ter ganhos de produtividade? Porque você faz com que as partes se especializam. O aumento da produtividade vem do processo de divisão do trabalho e de especialização. Então, o que aconteceu ao longo da história, certo? Quer dizer, foi esse aumento da divisão do trabalho, essa especialização dos processos produtivos. E a partir dessa especialização, dessa divisão do trabalho, né, você tem ganhos de produtividade. Né? Cada um fazendo, né, aquela história de que cada um faz aquilo que é melhor, todos e trocando as produções, você tem ganhos de produtividade. Então, existe, de fato, no período anterior, um outro ganho de produtividade, né, que são os ganhos de produtividade decorrentes do processo de especialização, né, do processo de divisão do trabalho, que normalmente também estão acompanhados daquilo que a gente chama de learning by doing, certo? Então, às vezes essas duas coisas estão juntas, às vezes estão separadas, mas assim, né, a ideia de um ganho de produtividade do tipo smithiano você divide, cada um se especializa naquilo que é bom, né, isso melhora a produtividade da economia. Né? E melhora de uma segunda vez, uma segunda forma, porque você, ao se especializar e ao ficar fazendo aquilo o tempo todo, você vai aprendendo, que é o tal do learning by doing. Né? Então, você tem um ganho no processo de especialização, né? Então, você tem lá vamos supor, você tem um monte de fazendeiros pequenininhos ali, né, e cada um tem lá, cuida de uma galinha, de umas galinhas, cuida de uns porcos, cuida de umas vaquinhas e tal, certo? E vive ali. Com o tempo, essas pessoas começam a perceber que seria melhor para todo mundo, eles teriam mais bens se, né, os três fazendeiros que estão um em volta do outro lá, que o fazendeiro, primeiro, ele olha e fala, olha, eu tenho meu rabicó aqui, meu porquinho, ele é bom pra caramba, ele é ótimo, ele dá uma cria boa, né, fica uns leitão bacana e tal. Mas a minha mimosa, a minha vaquinha, ela tá velha, coitada, ela não dá mais muito leite, né? E minhas galinhas, sei lá, que às vezes minhas galinhas mal botam ovo. Então esse cara se especializa no rabicó, lá, na produção de suínos, certo?
O outro vizinho faz o inverso, certo? Fala, olha, o porco dele lá, enfim, estava ficando meio quieto, estava meio borocochô e tal, mas a mimosa ali dava um leite arretado, certo? Quer dizer, botava lá, né, um leite com tônicos, certo? Então, vamos se especializar na mimosa, certo? E o terceiro fazendeiro, as galinhas dele botava galinha de ouro, certo? Os novos de ouro. Então, cada um se especializa nessa história, então, aumento da produtividade geral dessa economia. Né? E aí, com o tempo, o cara que ficou lá com o rabicó, ele acabou se especializando na produção de suíno e acabou melhorando essa produtividade do suíno com o tempo, que é o tal do learning by doing. Né? Então, isso vai acontecendo com o tempo, certo? Isso pode acontecer também, se você pensar não só numa economia, numa região, isso pode acontecer isso é a divisão do trabalho internacional entre os países, né, que é a tal teoria das vantagens comparativas do Ricardo, aí a gente vai chamar de um desenvolvimento mundial do tipo ricardiano, né, mas é a mesma coisa do Smith, a especialização, não das fazendas, mas daqui dos países. Então eu tenho dois crescimentos da produtividade nessa economia antes de 1800. Um crescimento do tipo smithiano, que é essa especialização, esse crescimento da produtividade por divisão do trabalho, por especialização, e algumas inovações que são esporádicas. O que o pessoal vai dizer, certo, que até o período de 1800, certo, quer dizer, eu tenho um desenvolvimento, esses aumentos de produtividade do tipo smithiano e essas inovações esporádicas, elas são meio insuficientes para fazer alguma mudança mais radical na economia. E o que a Revolução Industrial vai inaugurar, certo, são também duas coisas, certo, quer dizer, primeiro, ela leva o grau de especialização do Smith, certo? Ao extremo, certo? Porque você vai para a especialização no processo produtivo, certo? É a história da produção de agulhas ali, de agulhas ou de alfinetes, né? No livro do Smith, certo? Então, não é a produção do cara do rabicó contra a mimosa, certo? É na produção de alfinetes, né? Um cara corta, outro cara estica, outro cara faz o furo, sei lá como é que é a produção de alfinete. Então, ele aumenta a produtividade, né? A partir da Revolução Industrial, você continua tendo um aumento da produtividade do tipo smithiano ou ricardiano, certo? Só que isso é levado ao próprio processo produtivo, é levado ao extremo, certo? Então, esse aumento da produtividade do tipo smithiano, ele é maior, né? Ele tem um reforço nesse aumento da produtividade que já existia antes. E a principal diferença, a partir da Revolução Industrial, que vai entrar o desenvolvimento que algumas pessoas chamam de schumpeteriano, também em homenagem ao Schumpeter, que sempre falou nessas questões de inovações tecnológicas e de inovações tecnológicas endógenas. Vocês também vão poder ler em alguns lugares um desenvolvimento do tipo kuznetziano, certo? Porque ele que vai também usar essa ideia de que as sociedades agrárias não tinham essa mudança tecnológica endógena, permanente, o tempo todo, certo? Então, esse desenvolvimento schumpeteriano, que é essa mudança tecnológica, que já existia, mas que era esporádica, que passa a ser permanente, ou que passa a ser endógena, esse é o desenvolvimento schumpeteriano. Então, o que você tem de grande mudança a partir da Revolução Industrial, a partir desse período, certo, é o fato dessa mudança tecnológica, né, que era antigamente responsável por algumas acelerações, mas momentâneas do PIB per capita, passam a ser permanentes, certo? Tem uma permanente transformação tecnológica, uma mudança tecnológica que se torna, vamos dizer assim, permanente e endogeneamente induzida, certo? Quer dizer, essa é a grande mudança, certo? Então, você passa a ter um crescimento tecnológico endógeno, certo? Um permanente nessas economias. Então, essa é a grande mudança. Antes da Revolução Industrial, as forças que se contrapunham era a questão do aumento da população e os rendimentos decrescentes que levavam a crises malthusianas, contrarrestados por aumentos da produtividade do tipo smithiano e inovações que eram esporádicas. Quando esses aumentos da produtividade do tipo smithiano e essas inovações eram maiores, o 2 era maior do que 1, a economia até crescia. Mas mesmo o 2 sendo maior do que 1, certo? Quer dizer, você está numa fase de ascensão do ciclo, certo? E se aquela hipótese malthusiana é verdade, esse 2 maior que 1, esse aumento da produtividade, leva ao aumento da produção, leva ao aumento do PIB per capita, que, por sua vez, leva a um aumento ainda maior da população. Né? Então, a não ser que o país fizesse algum controle demográfico, certo? Alguma coisa que evitasse esse crescimento da população, a gente
esse crescimento inicial devido a esse 2 ser maior do que o 1, certo? Ele tende a reverter, certo? Quer dizer, a questão malthusiana a armadilha malthusiana, né? É o fato que o crescimento da produção ela não vai levar ao aumento do bem-estar, mas a ampliação do crescimento o crescimento da produção, desculpa, não leva ao aumento do PIB per capita, certo? Quer dizer, pode levar ao aumento do PIB per capita, mas ele é momentâneo, certo? Quer dizer, o aumento da população que vem junto, certo, faz esse PIB per capita voltar para trás, né? Então, essa questão malthusiana ela é mais importante do que os aumentos de produtividade, de inovações, e isso faz com que o PIB per capita, que pode ter até crescido no início do ciclo, volte a declinar no período final. É isso que a gente, por isso que a gente define esse período, o Gregory Clark, esse professor inglês, vamos dizer assim, que usou muito essa palavra da armadilha malthusiana, durante séculos prevalece essa armadilha malthusiana, esses aumentos do rendimento no curto prazo, que são obtidos por algum progresso tecnológico, normalmente é esporádico, ele se perde devido ao crescimento da população. Certo? Então, no fundo, essa é a história do mundo até 1800. Não é óbvio que é um baita de um reducionismo, etc., mas, grosso modo, é isso que explica esse PIB per capita não sair muito fora disso ou ter só alguns voos de galinha. Né? Ela volta atrás por conta desse comportamento da população. Né? E aí, né, ele está usando, então, aqui está a foto aí do Angus Maddison, tinha esquecido que eu tinha colocado essa foto aí. Esse é o cara dos dados, né, que a gente viu. Né? E os dados, a partir, então, essa é a tabela que ele faz, né, que o Clark faz com os dados do Madison. Né? Então, você vê que tem aí alguns ciclos, não é exatamente retinho, o PIB per capita, aqui ele está pegando de 2000, de 1000 antes de Cristo, acho que 1000 antes de Cristo, ou antes da Idade Contemporânea, precisa ver. Não, 1000 antes de Cristo. E 2000 depois, certo? Então, você vê que você tem um certo ciclo, certo? Então, esses certos ciclos, você tem alguns momentos de crescimento do PIB per capita, né? Mas eles são contrarrestados em algum momento. E esses crescimentos do PIB per capita podem se dar por dois motivos, né? Pelas inovações ou por uma grande diminuição do capita, certo? São os dois elementos que tem que faz o PIB per capita começar a subir, certo? Quer dizer, o progresso técnico e alguma coisa que afetou de maneira forte a população, né? Quer dizer, caiu o capita, certo? Mas ele tende a reverter, né, mais para frente, porque você tem a famosa armadilha então, malthusiana, que é o crescimento da população que vai puxar isso para trás. Né? Note que tem uma coisa importante aqui, que então, a partir da Revolução Industrial, né, o dado que você mostra aqui é que eu tenho, então, o tal do grande crescimento econômico a partir da Revolução Industrial, que é explicado, em parte, por um elemento importante, que é a mudança na questão tecnológica. Essa é a grande explicação na maior parte das pessoas. A tecnologia mudou, intensificou os ganhos smithianos ou ricardianos de produtividade e tornou os ganhos schumpeterianos de produtividade permanente. Portanto, esses ganhos de produtividade eles superam o problema malthusiano. Quer dizer, eu passo a ter um crescimento da produção maior do que o crescimento da população. Né? Aqui tem uma coisa que os textos dizem pouco, o Clark diz, certo? Mas, normalmente, a gente tem uma outra questão importantíssima por trás dessas sociedades modernas, como diria o Kuznets, que é uma mudança no comportamento populacional. Eu vou deixar para falar isso um pouco na próxima aula. Tá? E aqui vou insistir só na questão tecnológica. Né? Então, o que faz essa mudança toda é a questão tecnológica, tem algumas questões populacionais, mas a questão tecnológica, essa endogenização do progresso técnico e esse progresso técnico levando ao aumento de produtividade por divisão do trabalho aos seus limites máximos. Certo? Então, só que isso é nos últimos 250 anos no máximo. Certo? Então, que o PIB per capita nos últimos 250 anos passou a ter uma taxa de crescimento muito diferente da taxa média de crescimento anterior, que era próxima de zero. Com algumas variações, mas que era relativamente próxima de zero. Esse crescimento do PIB per capita variava em torno de uma coisa próxima, muito, 0,0005, algumas pessoas, mas em geral o Clark vai dizer que é zero. Né? E a partir de
nos últimos 200, 250, 300 anos, tá certo? Eu tenho, então, esse grande crescimento econômico, essa grande mudança, que é a primeira forma de você ver a ideia de grande divergência. Né? E aqui, também com os dados do Madison, certo? Aqui eu tenho um pouco as taxas de crescimento do PIB per capita a partir, grosso modo, da Revolução Industrial. Né? Espalhada aí pelas várias regiões, certo? Que é uma coisa que eu queria começar a explorar para vocês hoje. Agora, para a gente conversar um pouco sobre o outro sentido da grande divergência. Né? Porque se a gente olha o gráfico anterior aqui, né, não está aqui, certo? Mas o Clark e outras pessoas vão dizer que o mundo antes de 1800, os países não eram muito diferentes uns dos outros. É óbvio que existia, né? Alguns países mais desenvolvidos do que outros, etc. Mas a diferença não era muito grande entre eles, entre os países, certo? Talvez dentro dos países fosse até grande, talvez até maior do que entre os países. Né? E o que vai acontecer, certo, a partir de agora, certo? Quer dizer, é o que também algumas pessoas chamam de grande divergência, que as taxas de crescimento entre os países é muito diferente, que vocês podem mais ou menos notar por essa tabela, né, como são diferentes as taxas de crescimento. Tem oscilações ao longo do tempo, que vocês olham a última linha, certo? Né, as várias oscilações do crescimento econômico, né, você vê como pós-guerra, a Segunda Guerra é o grande momento de crescimento econômico, o antes da Primeira Guerra também é um crescimento forte, né? Então temos aí várias fases aí de crescimento econômico, mais forte, mais fracas, etc. Mas você vê também que os países mudam, a diferença entre as regiões é muito diferente. Né? Então, a gente, com os dados do Madison, certo? A gente diz que nos últimos 200 anos o PIB per capita, apesar das oscilações, ele cresce a uma média de 1,3, 1,5 ao ano, certo? Quer dizer, multiplicou aí pelo menos por 10, 12 vezes, 11 vezes aqui, certo? Então, a ideia de que a renda média, né, cresce a cada meio século, ela dobra, mais ou menos. Mas tem algumas diferenças no tempo e no espaço. Né? E no espaço a gente talvez possa ver melhor com um gráfico como esse. Certo? Né? Como que alguns países eram maiores, eles foram diminuindo. Certo? Quer dizer, isso aqui é a distribuição do PIB entre os países. Você vê, né? E a gente pode ver, né, também, então, não só essas mudanças ao longo do tempo, certo? Como ao longo do espaço. Né? Eu queria aqui parar com vocês um pouquinho e mostrar não sei se vocês já viram esse, esse vídeo. Esse vídeo faz sucesso na internet. Eu acho ele bem bonitinho, mas é um pouco, vamos dizer assim, explicar o que está acontecendo com as bolinhas que vocês vão ver nesse vídeo, certo? É o que eu queria fazer, explicar para vocês, vamos dizer assim, ao longo do curso, certo? Quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir passar aqui, vamos ver se eu consigo passar, senão vocês olham na internet, no Stoa tem aqui o, esses vídeos aqui. Não de jairzinho, nada, quer dizer, que é outra coisa. Isso aqui. Vocês estão vendo um gráfico aí, uma tela do YouTube ou não? Não. Vocês estão vendo o quê? O slide. O slide. Então eu preciso tirar o slide e depois. Agora vocês estão me vendo, estou supondo, né? É isso? Sim. 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 Então agora vocês vão deixar de me ver, peraí. Essas coisas tecnológicas é difícil para uma pessoa velha que nem eu. Né? Uma janela. Cadê? Não, tá aqui, peraí. Oh, droga.
Agora vocês estão vendo uma página do YouTube, não? Sim. Beleza, então agora vai funcionar. Vamos lá, vou ver um videozinho aí pra vocês. Professora, não sei se é só aqui, mas tá sem som. Tá sem som aí? Pra mim também tá sem som. Como é Quando que você é? for compartilhar, tenta compartilhar a tela inteira, em vez de compartilhar só a Eu janela. entendi. Tá, beleza, eu vou voltar aqui. Na verdade, professor, Oi. tenta compartilhar uma guia do Chrome. Isso, é uma guia da coisa. Eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas apresentar agora. Aí vai funcionar. Onde que está aqui? Apresentar agora uma guia, né? Isso. Isso. Vamos ver se agora vai. Dá para ouvir agora? Standardization is right at the heart of my Obrigado, own viu? work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space. With a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person. $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick. And up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces.
There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Beleza, deu certo? Vocês conseguiram ver direitinho? Deu sim, professor. Beleza. Então, deixa eu voltar com a minha apresentação aqui. Essa é um pouco, né, a história dos próximos 200 anos, apesar das piadinhas do nosso amigo ali, tá certo? Quer dizer, aquelas bolinhas ali, todas vêm desses dados que a gente estava vendo aqui do Madison, né, e são um pouco o reflexo daquela tabela que a gente estava observando aqui, tá certo? Essa aqui essa aqui são os taxas de crescimento ali, a gente via as coisas mudando, etc. Né? Então, ali o que você percebe, né, é esse crescimento das economias, praticamente, não exatamente todas, mas a maior parte das economias ocidentais cresceu de maneira forte ao longo do período, certo? Quer dizer, com algumas oscilações, tinha lá as quedas das bolinhas, a bolinha saía, pulava de um lado para o outro. Tem umas ali que vão parar não sei aonde, não sei se... Quem gostaria muito de saber qual é o país que, de repente, some do mapa, uns ali, etc. Mas, fora isso, certo? Quer dizer, a gente um pouco percebe essa movimentação que tem aqui, certo? Quer dizer, que é o que eu queria chamar a atenção um pouco aqui, certo? Então, ver essa movimentação e um pouco qual é a discussão que está rolando em torno dessas movimentações, né? Então, a primeira coisa é o que explica, por exemplo, a Revolução Industrial? Por que a Inglaterra, vamos dizer assim, a Europa Ocidental, vamos dizer assim, com a Inglaterra, ela você pega o primeiro quadradinho aí, é o maior, né, da linha, certo? Quer dizer, né? Por que acontece, no fundo, a Revolução Industrial na Inglaterra, certo? Quer dizer, né? O maior junto dos Estados Unidos, né? Vai pegar a segunda Revolução Industrial aqui no período, né? Então, o que explica? Aí precisaria talvez pegar um gráfico anterior, esse crescimento inglês, certo? Quer dizer, e depois, né, o que explica essas oscilações aí de crescimento ao longo do tempo e entre os países? Quais são as explicações que fazem, vamos dizer assim, aquelas bolinhas irem para um lado e para o outro ali, certo? Quer dizer, então, que é um pouco a grande controvérsia que tem dentro da teoria do desenvolvimento, né, entre os autores da teoria do desenvolvimento, que explica o desenvolvimento dos países e que está na historiografia, certo? Quer dizer, né, então hoje você tem uma enorme discussão na historiografia sobre quais são os conjuntos de explicações, principalmente mais do que quando eu olho um país ou outro, certo? Mas quando eu olho o conjunto dos países, né, quais são os principais elementos, até onde eu posso, né, montar uma espécie de teoria de desenvolvimento olhando os países, ou cada caso é um caso, certo? E mesmo quando eu olho cada caso é um caso, em cada caso, o que explica os casos, certo? Quer dizer, né? Eu já adiantei um pouco para vocês ontem, certo? Mas nessas grandes controvérsias que tem entre os analistas, certo? Quais são até onde tem estratégia de desenvolvimento que dá certo, né? Uma parte das coisas fala, olha, às vezes, tá certo? Muito disso são explicações
que são difíceis de você reproduzir, né? Você fazer, não é muito objeto de política pública, certo? Quer dizer, ou de política econômica, ou de algum tipo de ação, né? Tem muito questões geográficas, né, envolvidos nisso, de dotações de recursos naturais, de questões de acesso a determinados minérios, a determinadas fontes de energia, é um dos elementos principais a explicar muitas dessas diferenças, né? A gente já falou que, por exemplo, por explicação, se eu pegasse só os países da América Latina e olhasse só o século XIX, certo? Quer dizer, uma boa parte das explicações que a historiografia usa é o que eles chamam de loteria das commodities, né? Todos os países tentaram produzir e exportar o melhor produto agrícola que eles podiam, certo? Quer dizer, só que esse melhor produto agrícola, ou agropecuário, ou recurso natural, para pegar os minérios também, eles têm características diferentes, e essas características diferentes, uns são melhores do que o outro para esse efeito de crescimento econômico, ou de desenvolvimento econômico, né? Então, é o que o pessoal chamava de loteria das commodities, certo? Quer dizer, né, tem problemas de qualidade do solo, tem problemas de falta ou excesso de chuva, de condições climáticas, então, muitas questões geográficas, né, questões ligadas, inclusive, se a gente, nos dias de hoje, né, tá na moda essa questão, né, problemas epidemiológicos, né, um grande desastre que teve, por exemplo, em várias partes da América com a doença, né, a gente citou aí as febres, a sífilis, a salmonela, certo, destruiu populações, certo? Isso é verdade no Sudeste Asiático também, em vários lugares, né, as grandes pestes, certo? Enfim. Então, quer dizer, uma parte das explicações, o pessoal costuma dizer, são explicações mais de características geográficas, né? Vem muito da dotação da região onde você está, das características regionais de onde você está. Então, essas diferenças regionais se devem às características das regiões, né? A existência, então, de recursos naturais, a questão de problemas climáticos, etc. Né? Então, dentro dessa explicação, por exemplo, algumas pessoas vão atribuir à Revolução Industrial, né, justamente essa questão de acesso a recursos naturais, principalmente energia. A ideia de que a Revolução Industrial muda fundamentalmente a questão energética, certo? Essa é a grande mudança, né, sai da mão das pessoas, da força motriz das pessoas e dos animais, tá certo? Quer dizer, e a gente vai para uma nova força motriz, tá certo? Se você juntar a primeira Revolução Industrial e a segunda, né, você sai da força humana e vai para a eletricidade, tá certo? Quer dizer, né, passa pelo carvão, pelo vapor, etc. Então, de alguma forma, vamos dizer assim, principalmente a primeira Revolução Industrial e a questão do carvão, faz uma diferença muito grande, ou explica, em parte, a Revolução Industrial ser na Inglaterra, certo? Quer dizer, e não como poderia talvez ter sido na China, certo? Quer dizer, porque a Ásia, em tese, também conheceu mudanças, inovações tecnológicas importantes, a ideia da máquina, né, da máquina que associa um motor com uma ferramenta, certo? Mas a questão energética, ela não conseguiu estabelecer um sistema sustentável de energia, certo? Quer dizer, a qualidade do carvão chinês é muito pior, etc. Então, a energia gerada, vamos dizer assim, ou ela é oscilante, certo? Ou ela não é forte o suficiente para mexer máquinas com as dimensões que vão acontecer na Inglaterra, etc. Enfim, essa é uma possível explicação, certo? Quer dizer, né? Mas existe uma enorme tradição nessa questão de dotação de recursos, de importância de questões epidêmicas, né? Tem um livro importante, eu deixei para vocês, na verdade, um livro do Jared Diamond, acho que, nossa, vale a pena muito ler, é um livro muito gostoso de ler, tal, chama Guerras, Germes e Armas, não, Armas, Germes e Ferro, e estilo aço, né? Acho que é isso, aço, germes e armas, ou alguma variação. Tem essas três coisas, tem armas, tem germes e tem aço no título, certo? Eu não sei qual é a ordem, né? É um livro que mostra um pouco essa questão mais entre o Ocidente, certo, e a América, e é um livro bem legal. E ele tem um lado, ele discute muito essa questão da dotação dos recursos naturais, certo, que enfim.
E, quer dizer, se vocês não quiserem ler, eu deixei, isso foi feito uma série, acho que na National Geographic, eu deixei para vocês no Stoa o acesso aos vídeos desse livro, certo? Né? Se vocês não tiverem muita vontade de ler o livro inteiro, tá certo? Eu acho que ainda que a série ainda não está tão velha assim para ficar muito ruim de ver na televisão, assim. Então vocês dão uma olhada. Mas, enfim, é só uma situação. Esse Jared Diamond é um autor muito importante. Ele escreveu um livro mais recentemente também sobre questões ecológicas, e o mais recente ainda sobre questões economia e questões psicológicas, como que os países enfrentaram crises, saíram das crises. Enfim, é um autor que trabalha com essas questões de longo prazo de uma forma muito diferente. E você tem, por outro lado, então, além dessas questões mais, vamos dizer assim, ligadas à geografia, as questões, né, de política, de instituições, que estão por trás muito desses livros que a gente conhece, que a gente também chama a atenção, desses de por que as nações fracassam, por que as nações têm sucesso. Enfim, tem o livro do David Lentz, tem o livro do Acemoglu, enfim, tem um monte desses livros. Que, no fundo, tentam estabelecer quais são as políticas ou as instituições, né? Nunca é tão simples separar o que é política do que é instituição, que fizeram a diferença, né? Que fazem a diferença. São políticas de abertura, de fechamento, qual tipo de ação do governo, né? Qual tipo de política pública, fiscal, monetária, né? Ou quais, né, sistemas, estabelecer um sistema educacional, ter as propriedades privadas, as patentes, ter bancos centrais, ter um judiciário, a democracia, a questão religiosa é uma questão muito debatida, certo? Quer dizer, algumas pessoas, né, vão dizer, né, famoso livro do Weber, certo? Que, né, o que faz a modernidade é o protestantismo, certo? Ou em parte, né? Quer dizer, não vai dizer assim exatamente, certo? Mas ele discute a questão da religião como um elemento importante nessa criação do mundo capitalista, do mundo moderno, etc. Né? E tem outros livros que vão justamente contrapor, vão dizer que é o catolicismo. Certo? E tem outros livros que vão dizer que não importa se é o protestantismo ou o catolicismo, certo? Mas os dois, em conjunto, são diferentes das religiões orientais. Isso explica, em parte, a Revolução Industrial. Né? Tem outras explicações. As explicações mais clássicas são as explicações liberais, que são as instituições de mercado, as instituições liberais de mercado e as instituições ligadas ao relacionamento com a ciência, e aí, de novo, a religião vai influir um pouco, que são os elementos centrais. Então, a tese do David Lentz, a tese de várias pessoas, sobre o que explica a Revolução Industrial e por que essa Revolução Industrial é na Inglaterra e na Europa. São as instituições liberais de mercado que fazem a diferença, que fizeram a diferença, que fazem a explicação da Revolução Industrial. Provavelmente quem fez História Econômica Geral 1 deve ter visto isso, senão a gente vai ver nas próximas aulas. Mas existe um debate em torno disso, né? Até que ponto a Revolução Industrial Inglesa foi feita sem protecionismo, mercado, livre mercado de fato. O livre mercado na Inglaterra é só 1860. Em 1860 a Revolução Industrial já foi há faz tempo. Certo? Ou qual é o papel do Estado, por exemplo, no Brain Brain, certo? Nesses processos de industrialização, ou seja, de trazer cérebros de outros lugares, né? Enfim, de aplicação de recursos, de dinheiro. Certo? Uma explicação alternativa da Revolução Industrial, sem ser religião, é a explicação marxista, certo? Quer dizer, são as instituições ocidentais, sim, que fazem a diferença, certo? Mas as instituições ocidentais de roubo e de pilhagem, certo? A América, né? A invasão da América, sei lá, a colonização da América, né? O roubo da América, da África, a pilhagem, certo? E a escravidão, que permitem a acumulação de recursos, o acesso a matérias-primas também, que propiciam essa Revolução Industrial e, de certa maneira, também o que a gente vai ver agora, que é essa grande divergência. Né? Então, a explicação dessas diferenças de dados vão ser um pouco o objeto que a gente vai ter aí nas nossas aulas futuras. Né? E o outro lado do que eu chamo de grande divergência, vocês viram também nos dados ali das bolinhas, certo? Quer dizer, que estão aqui, certo? Em 1820, mais ou menos, a gente tinha na economia mundial, vamos dizer assim, uma China grande, uma Índia grande, mais ou menos do mesmo tamanho da Europa Ocidental. A gente vai, basicamente, 100 anos depois, certo? Quer dizer, e a gente vai ver como que a China e a Índia diminuem, certo? E a Europa Ocidental cresce assim como os Estados Unidos.
né? Então é isso, basicamente, que o pessoal chama de grande divergência, né? Esse afastamento, né? As economias eram relativamente próximas ali por volta de 1810, 1820, né? E há um afastamento entre elas, há uma divergência muito grande entre as economias, principalmente ocidentais e orientais, certo? Então, essa grande divergência, certo? Que começa a partir da Revolução Industrial, que foi, inclusive, título de um livro do Pomerantz, que é um historiador econômico da Universidade de Chicago, né, que marcou um pouco essa palavra, essa Great Divergence. Ele é um sinólogo, certo? Um especialista em China, em Japão, enfim, no Oriente. Ele não é exatamente um grande adepto dessa ideia de vitória do Ocidente, no sentido das instituições ocidentais. Ele flerta com isso também, mas ele trabalha muito também com questões ambientais, né? Com questões ligadas à geografia, etc. Né? Quem vai muito usar a ideia da vitória do Ocidente, certo? Quer dizer, são outros autores, certo? Quer dizer, você pode pegar o David Lentz, você pode pegar outros autores, o próprio Clarke, que a gente já citou, esses veem essa grande divergência e, num primeiro momento, essa ideia da vitória do Ocidente. E essa vitória do Ocidente, para o David Lentz, para o Clarke, para várias pessoas, são mais do que a vitória do Ocidente, né? É a vitória das instituições liberais ocidentais, né? Das instituições de mercado e científicas ocidentais. Essa é o par, vamos dizer assim, que explica o Ocidente, a relação do Ocidente, das sociedades ocidentais com a ciência e as relações e o mercado, né? Tanto a competição quanto as instituições mercantis que levam a essa vitória do Ocidente, né? Tem uma outra discussão se a Revolução Industrial é coisa de uma coisa muito recente, né? Então, uma coisa que aconteceu ali, certo? Para essas pessoas que veem nas instituições liberais ocidentais, né, a Revolução Industrial ela é fruto dessas instituições ocidentais que foram forjadas ao longo do tempo, certo? Então, não é exatamente uma coisa que aconteceu 20 anos antes, alguma mudança no parlamento inglês ou alguma mudança na igreja inglesa, certo? Que mudou tudo, certo? Mas é uma coisa que foi se acumulando ao longo do tempo, um desenvolvimento econômico um pouco que se acelerou já a partir mais ou menos do Renascimento, começa, principalmente essa relação com a ciência e essas questões mercantis, certo? Quer dizer, que vai acelerar um pouco os ganhos de produtividade smithiana, um pouco acima das forças malthusianas, e vai acabar gerindo, vamos dizer assim, a Revolução Industrial, né? A literatura marxista tem uma visão meio que parecida, também vai dizer que a Revolução Industrial é fruto de séculos e também se dá no Ocidente. Mas não são as instituições liberais ocidentais, é o acúmulo de riquezas. No fundo, o que faz a Revolução Industrial, para fazer bem um resumo bem mequetrefe aqui, por Hobsbawm, é o ouro que veio do Brasil, certo? Quer dizer, deu um pit stop lá em Portugal, certo? Mas esse acúmulo de riquezas, certo? De capital, que mais do que o comércio, certo? Que para ele é o roubo sobre a América Latina, a América de uma maneira geral, né? Mas aí são as discussões da historiografia, né? Então, mas a ideia de grande divergência e a ideia de vitória ocidental está muito atrelado também a essa visão liberal de história econômica, né? Que é muito própria de um cara chamado David Lentz, né? E de outros autores, né? Que foi a gestação das instituições de tipo liberal, certo? Instituições de mercado, instituições, né? A propriedade privada, o direito de você ter lucro, acumular privadamente o lucro, certo? A relação com a ciência, mais do que fazer inovações, invenções, o importante são inovações, certo? Né? Uma relação com a natureza também de domínio. Enfim, é esse tipo de instituição que faz a diferença, que faz a Revolução Industrial. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Vamos rever, certo? E essa rotinização, então, do esforço científico no sentido pragmático da palavra, certo? Junto com a cultura da concorrência e da disputa pelos mercados, usando justamente desse pragmatismo científico que explica a Revolução Industrial.
Em contrapartida, existem outros autores, outras visões, etc. O problema todo dessa visão, certo, que ela entra em xeque, certo, quando você olha o fim dessa história, né? Quando você olha de 1840 para frente, certo? Que é quando as instituições ocidentais, os Estados Unidos, a Europa, certo? Quer dizer, de alguma maneira, tem uma perda de participação. Você vai ver que as taxas de crescimento passam a ser maior nas outras sociedades, né? Aí, por exemplo, o David Lanz, que tem um famoso livro, que é o Prometeu Acorrentado, certo? Ele escreve um prefácio na sua segunda edição, com esses dados novos já, certo? Se questionando, certo? Olhando e falando, pô, mas ainda acho que existe uma superioridade das instituições do Ocidente, no sentido das instituições de mercado, mas ele está chocado, ele está com dificuldade de explicação, né? Ele tem ali que usar um pouco o poder do verbo, né, certo? De você tentar segurar um pouco o que está acontecendo. Ou seja, põe em xeque essa história, né, essa visão do mundo, certo? Da vitória, não só do Ocidente, como de uma particular visão do Ocidente. Então, se questiona as razões da grande divergência, né, especialmente a ideia da vitória das instituições ocidentais, das instituições chamadas pró-mercado, né? Então, você vai, inclusive, rever as próprias teses sobre a Revolução Industrial. A historiografia vai ter todo um revival, certo? Vai ter todo um revigoramento, né? A gente vai passar bons encontros de historiadores, né? Normalmente esses encontros são sempre em lugares bacanas, como as Ilhas Seychelles, esses lugares assim paradisíacos, certo, né? E aí a gente vai lá discutir se a Revolução Industrial foi isso, foi aquilo, etc. Enfim, essa é a vida boa. Mas vai voltar. Você não tem mais uma... Né? É como se, na verdade, nos anos 50, 40, 50, 60, principalmente, quando foram escritos esses livros do David Lanz e outras pessoas, você tinha quase uma certeza, né, dessa vitória do Ocidente. Isso vai até mais para frente, até os anos 70, né, 80 mesmo. E essa vitória do Ocidente, ela tem também um momento importante, vamos dizer assim, que é com a queda, por exemplo, do Muro de Berlim, certo? Quer dizer, né, e aí você tem uma outra vitória do Ocidente contra o mundo soviético, certo? Quer dizer, contra a União Soviética, o mundo comunista, certo? Então, você tem aí esse período onde essa vitória dos movimentos, né, leva até um cara como Fukuyama, né, a dizer que acabou a história, não tem mais história. O Ocidente venceu, os chineses, os hindus, não tem mais nenhum problema civilizacional e agora acabamos com os comunistas, certo? Então, acabou a história. Essa é a frase do Fukuyama, certo? Quer dizer, enquanto o Fukuyama escreve que o fim da história, o Huntington está escrevendo o famoso choque das civilizações. Fala, opa, vamos devagar aí com a dor, certo? Quer dizer, essas civilizações, talvez o Ocidente tenha melhorado, mas dá uma olhada no que está acontecendo, certo? Vê essa reascensão dessas antigas grandes civilizações, certo? Quer dizer, até que ponto a gente não vai ter um grande choque de civilizações, certo? Hoje em dia, certo? Acho que o Huntington faz um pouco mais de sucesso, certo, do que o Fukuyama. Apesar de muita gente dizer, certo? Então, a crítica aqui é que existe exagero nas chamadas instituições ocidentais para explicar o desenvolvimento dos países, né? Que a Revolução Industrial, essa grande divergência, talvez tenha outras explicações do que só as instituições ocidentais. O pessoal, os liberais, vão fazer um contra-ataque dizendo o seguinte: não, a ascensão da China, a ascensão da Índia, a ascensão desses outros países, ela é uma ascensão que, na verdade, ela vai copiar a ascensão da Inglaterra, do Ocidente. Então, na verdade, esse crescimento dos países ocidentais, certo? Quer dizer, ele é copiado pelo crescimento dos países... o crescimento dos países orientais, eles copiam as instituições ocidentais. Então, continua sendo a vitória do Ocidente. Essa é a defesa de muitos historiadores, que o crescimento dessas regiões, elas aproximam políticas de instituições europeias, elas aproximam instituições para o mercado, para a ciência. O grande exemplo é o Japão, né? Mas não sei até que ponto o Japão pode ser aplicado à China, pode ser aplicado à Índia nos dias de hoje, né? Então, hoje você tem aí uma situação conflituosa na historiografia. Esses consensos, esses grandes consensos não existem, né? A tese aí de que acabou a história
está um pouco posta em xeque, tanto porque algumas pessoas acham que efetivamente eu tenho um choque de civilizações, certo? E toda vez que você via lá o presidente norte-americano, né, o Trump, né, brigando com o presidente chinês, você lembrava do Huntington, certo? E mesmo essa ideia de que o mundo ocidental ganhou e está tudo em ordem, né, como, né, um historiador francês, o Daniel Cohen, vira e fala, mas como que acabou a história? Né? O mundo ocidental ganhou e teve 2 grandes guerras mundiais, certo? Quer dizer, alguma coisa errada, certo? Quer dizer, então essa vitória do Ocidente não é tão tranquila assim, né? Não está tão pacificado o mundo assim, não. Certo? Eu tenho um problema relativamente grave nessa vitória do Ocidente. Né? Então aqui, tá certo, um pouco a base do que eu queria chamar a atenção nesse período aí sobre a historiografia de uma maneira geral, né? Em relação, principalmente usando só o PIB per capita. Eu teria ainda nessa aula para a gente falar um pouquinho sobre 2 questões. Né? Primeiro, olhar outros elementos que não só o PIB per capita, outros indicadores, vamos dizer assim. Aqui, por exemplo, eu tenho indicadores de letramento, educacionais, etc. Tá? Eu vou voltar, não vou falar sobre isso hoje, certo? Eu vou deixar isso para a próxima aula, semana que vem, né? Até porque existe uma tradição também na literatura que vai dizer que, na verdade, tudo bem, o PIB per capita pode não ser o melhor indicador, mas os outros indicadores mostram coisas muito parecidas. Então, o PIB per capita pode não ser bom, mas se você usar qualquer outro indicador, você tem esse choque, esse crescimento, essa grande divergência em relação ao passado, certo? Quer dizer, e, de certa maneira, também essa questão das diferenças. Né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção ainda é a questão distributiva, a questão da justiça. Né? Vocês viram nos gráficos como que há né, as bolinhas eram todas concentradas lá embaixo e agora elas estão todas espalhadas, certo? Quer dizer, então, né, nesse processo, eu tenho claramente uma questão de equidade. Né? O Clark vai dizer que eu não tenho problemas de equidade dentro da economia inglesa, certo? A Revolução Industrial fez bem para os mais pobres, os salários aumentaram. Essa é uma discussão extremamente complicada. Ele mostra esse gráfico aqui para mostrar que os salários aumentaram e tentando mostrar que a Revolução Industrial ela provoca desigualdade entre os países, mas não dentro dos países que fizeram a Revolução Industrial. Ou seja, para ele, o mundo ocidental, principalmente o mundo inglês, diminuiu a desigualdade dentro da Inglaterra, né, na Revolução Industrial, no século XIX, principalmente, mas aumentou a desigualdade entre os países. Né? Essa é um pouco a tese do Clark e de outras pessoas. A ideia de que diminuiu a desigualdade não diminuiu a desigualdade, ou seja, diminuiu a desigualdade dentro da Inglaterra, tem uma certa discussão importante, certo? Quer dizer, a ideia de que não diminuiu e aumentou a desigualdade entre os países, a gente viu naquelas bolinhas isso acontecendo até mais ou menos 1850, 1860. Depois, essa desigualdade entre os países começam a diminuir. A gente viu no gráfico lá anterior, o crescimento da China e da Índia recuperando um pouco. Que é o que tem, por exemplo, nesse gráfico aqui, que é do Piketty, que ele pega um pouco o PIB per capita também, e mostra que a desigualdade estava efetivamente aumentando entre os mundos, essa grande divergência efetivamente aconteceu, mas a partir aí dos anos 50, 70, essa grande divergência começa a reduzir. Você vê nos anos 50 os países antigamente mais pobres melhorando, e os países mais ricos ainda melhorando, mas a partir dos anos 90 os países mais ricos caindo, certo? Então, há uma certa aproximação no período recente. Né? Se eu usar outros dados, como os índices de Gini, eu tenho gráficos muito como esses aqui, certo? Vai depender muito do que você chama de desigualdade. Então, tem desigualdade entre países, desigualdade entre países. Você pega os países e simplesmente compara os PIBs per capita dos países e pronto, né? Que é aquilo que estava no gráfico esse gráfico do Piketty, e que está aqui na linha cheia, né? Na linha cheia. Então, você vê que essa desigualdade está crescendo, certo? Depois ela começa a diminuir um pouco, enfim, varia. Né? E você tem a linha achurrada aqui, certo? Não a ponto e reta, certo? Mas é só com tracinhos, certo? Que é a desigualdade do PIB per capita entre países ponderado pelo tamanho do país, pelo tamanho das bolinhas.
Aí você vê que quando entra um país como a China começa a crescer, certo? Quer dizer, diminui a desigualdade entre os países, porque a China cresce. Agora, se você considerar a China aí o efeito sobre a linha contínua é muito pequeno, porque é só um país, certo? Agora, se você multiplica esse país pela população desse país, esse país é a China, certo? Você começa a ver que esse efeito pode ser de redução da desigualdade, ou seja, o PIB per capita chinês crescendo, se aproximando do PIB per capita norte-americano ou de outros países, certo? Quer dizer, se você considerar a China um indivíduo só, certo? O efeito sobre a desigualdade entre os países é pequeno. Mas se você considerar a China multiplicada pela sua população, assim como os outros países multiplicados pela sua população, você vê que o efeito já é diferente. Mas aí eu estou pegando o PIB per capita. O gráfico de cima, certo? Pega um por um das pessoas do mundo. Certo? Calcula o índice de Gini pessoa a pessoa. Não importa, não tem diferença entre países. Você pega todas as pessoas. A desigualdade entre as pessoas. Normalmente, a desigualdade entre as pessoas, se você olhar, aqui é um gráfico de desigualdade entre as pessoas dentro dos países. Ele até melhora um pouco durante os anos no pós-guerra, durante a guerra, vamos dizer assim, no entre-guerras, né? Principalmente a partir de 30, 40, até os anos 60, né? Mais dos anos 70 para frente, há uma piora na distribuição da renda. Né? Então, essas são as distribuições de renda dentro dos países. Né? Então, aqui você tem uma situação, certo? Onde o que aconteceu com a desigualdade ao longo do tempo? Certo? Aí eu vou perguntar para vocês que desigualdade vocês querem conversar. A desigualdade dentro dos países, a desigualdade entre os países, a desigualdade entre as pessoas do mundo. Certo? Então, eu posso fazer entre as pessoas dentro dos países, entre as pessoas no mundo todo. Então, cada chinês é chinês, tá certo? Quer dizer, e dentro da China tem uma desigualdade muito forte. Isso é levado em consideração aí na linha ponto e vírgula, certo? Nas outras, não. A China entra como ou cada chinês entra pelo PIB per capita, que é o que está na linha tracejada. Certo? Então, eu tenho aí uma discussão também de como ver essa questão da distribuição de renda ao longo do tempo. Né? Além das discussões, qual é a relação dela com o crescimento, etc., que a gente vai fazer ao longo do tempo. Certo? Mas, em geral, se você olhar esse gráfico só batendo o olho aqui, você vê que a questão da desigualdade mundial não melhorou. Certo? Quer dizer, tem alguma melhora, talvez se você olhar o pontilhado ali, certo? Mas, com certeza, comparar a época da Revolução Industrial com hoje, é um mundo mais desigual, pelo critério que você quiser. Né? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Peço desculpa também, acelerei um pouquinho demais aqui, passei no tempo, preciso voltar a me acostumar e ver como que a gente acerta essa questão do tempo aqui. Certo? Mas era isso um pouco que eu queria apresentar para vocês. Não sei se vocês... Não deixei vocês falarem muito também, né?